O objetivo aqui foi tentar trazer algo que pudesse acrescentar tanto para as equipes mais iniciantes, né, que ainda não conseguiram se aventurar aí completamente na área da estabilidade, mas também ajudar as equipes as equipes um pouco mais avançadas, conseguem até calcular alguns modos, um entendimento físico, né, da estabilidade como um todo, como interpretar esses dados, né? Então, um tópico bem rápido aqui sobre estabilidade. Vou comentar sistemas dinâmicos de segunda ordem, que são os principais sistemas aí que a gente consegue quebrar, né, a estabilidade de aeronaves. Falar um pouco sobre os modos naturais longitudinais, e aí a gente vai entrar aqui no período curto, né, o short period, e no final vou mostrar um estudo de caso aí, relacionado a período curto, com um exemplo de aerodesign. No final vou apresentar algumas notas relativas, algumas conclusões, né, algumas notas gerais com recomendações. Então, de uma forma geral, né, a gente tem um conceito de estabilidade, né, que a partir do momento em que você perturba, né, um sistema, isso pode ser uma aeronave, pode ser sistema massa-mola, pode ser qualquer sistema em que você tem forças atuantes, né, um sistema variando no tempo, capaz de sofrer uma perturbação, né, esse sistema tende a retornar para essa condição inicialmente de equilíbrio, né? Então, qualquer que sejam as variáveis de estado, né, imagine um sistema longitudinal aqui simplificado, com alfa, taxa de afagem, velocidade e θ. Se eu perturbar alguma dessas aeronaves, um sistema estável tende a voltar naturalmente para esse sistema, sem que eu precise atuar nesse sistema nas entradas dele, né, com uma aeronave no profundor, por exemplo, para tentar corrigir. E quando a gente fala de estabilidade, né, o pessoal geralmente começa pela estática, porque ele é um caso particular de estabilidade. Então, a gente não tem variação no tempo aí das velocidades lineares e também das velocidades angulares, então a gente tem o caso aí da estabilidade estática. Então, estabilidade como um todo, né, sistemas dinâmicos, é um todo. Estabilidade estática está englobado aí quando a gente retira o tempo da jogada, né? Isso foi bastante importante na história da avaliação da estabilidade, porque os primeiros estudos foram feitos com estabilizações, né? A aeronave estabilizada, media-se aí, por exemplo, o profundor por velocidade para inferir a estabilidade estática mais difícil, por exemplo. Bom, então, para comentar estabilidade, acho que o melhor sistema que a gente tem aí é o sistema massa-mola amortecedor, né? Um sistema bem clássico no estudo aí de sistemas dinâmicos. E ele apresenta os principais fenômenos físicos aí dos sistemas, né? Pode aplicar isso para qualquer outro sistema. Então, inércia, né? Quando a gente fala translacional em relação à massa, mas a gente pode estar falando também no sistema rotacional, aí das inércias, né? Elasticidade, que é a força elástica, e o amortecimento, que é uma força ligada à velocidade. Então, como eu comentei, né, esses três conceitos aqui, eles podem ser expansíveis, né, para qualquer sistema, inclusive os sistemas aerodinâmicos. Tem um errinho aqui no ar. E a gente vai ver aí de que forma que essas forças aerodinâmicas, né, geram forças de elasticidade e geram forças de amortecimento. Então, começando com o sistema massa-mola, uma constante C de amortecimento, uma força que está ligada à velocidade, né, então a primeira derivada aqui do espaço, e uma constante de amortecimento, uma constante, aqui deveria ser constante de mola, que está ligado à posição, né? Então, se eu tiro esse sistema do equilíbrio aqui no x0, essas forças tendem a trazer ele para a nova condição de equilíbrio. Então, uma modelagem bem simples pode ser obtida do diagrama de corpo livre, né? Como eu estabeleci o x aqui para a direita no centro dele,
Então, estou estabelecendo as forças positivas nesse sentido de x. Então, facilmente a gente consegue tirar aí, né, que essa equação aqui representa esse sistema, né? Quando a gente fala, e aí quando a gente fala de estabilidade, uma das coisas que a gente quer observar, né, é como que esse sistema responde quando eu tenho ausência de forças, né? Seria a resposta natural do sistema. Então, para avaliar a resposta natural, eu tiro todas as forças externas, né, que estão agindo nesse sistema. Então, eu zero essa função f de t e eu fico com a equação diferencial aqui de segunda ordem, né, que tem a sua solução analítica numa forma aqui do x0 é elevado a lambda t, né? Então, a solução clássica aí das equações diferenciais de segunda ordem. E quando eu quero uma solução não trivial, isto é, né, quando a condição inicial não é nula, né, então, para não zerar todo o sistema, eu consigo, substituindo, né, essa solução na minha equação e reorganizando os termos, né? Então, substituindo a solução da equação aqui do sistema massa-mola, derivando os termos e reagrupando eles, eu chego aqui numa equação, né? Isso aqui é uma cara bem típica quando a gente está tratando com equações diferenciais de segunda ordem, né? A gente chegar numa equação de segundo grau analítica, em que essa equação depende das propriedades do meu sistema, né? Então, da constante de amortecimento e da minha constante de mola. Então, essa equação de segunda ordem que a gente chega, né, chama ela de polinômio característico, né? Então, é um polinômio em que as raízes dele me dizem comportamento, como esse meu sistema reage de forma natural, né? Quando eu não tenho uma entrada ali no sistema. Então, é possível mostrar, né, reorganizando esses termos, como a gente tem pouco tempo, a gente não vai conseguir detalhar muito, mas que eu consigo escrever, né, esse polinômio e toda a equação, né, usando dois parâmetros que eles vão ser globais, né, vai nos permitir escrever as equações diferenciais de segunda ordem numa forma padronizada, né, dessa forma, né, lambda quadrado mais 2 zeta ômega n lambda mais ômega n ao quadrado. Então, aqui a gente separa esse parâmetro ômega n, é a nossa frequência natural, né? E aí a gente vê que ela depende tanto da constante de mola aqui do meu sistema massa-mola amortecedor, como da minha massa, né? Se a gente tivesse feito um sistema rotacional, seria bastante equivalente, né? Ele dependeria aqui da inércia, né, em relação ao eixo em que a gente estaria torcendo aí essa mola. Um outro parâmetro que está relacionado aqui ao amortecimento do sistema, mas também a constante de mola e também em relação à inércia do sistema, que é o coeficiente de amortecimento, né? Então, é um parâmetro adimensional em que eu tenho uma divisão aí por um amortecimento crítico, né, que seria o meu limite de estabilidade. Então, de uma forma geral, a gente sai das equações de segundo grau, né, e a gente consegue mostrar, né, que esse sistema, ele, de uma forma padronizada, ele atende qualquer outro sistema, né? Então, quando a gente falar de frequência natural não amortecida, né, que é o ômega n, tanto do coeficiente de amortecimento, a diferença entre os sistemas vai estar em como, no equacionamento, né, como que a gente chega em relação às propriedades. Então, cada sistema vai ter esses dois parâmetros dependendo das suas próprias características. Uma coisa interessante é que a classificação desses sistemas, né, da resposta, né, quando a gente olha a estabilidade, ele vai depender das raízes desse sistema e de uma forma mais simples, né, ele acaba dependendo aí do discriminante, né, que é o delta. A gente calcula raízes de segundo grau, né, que é o b ao quadrado menos 4ac, né.
Bom, então, de uma forma bem física, né? O que acontece quando a gente puxa essa bolinha, né? E solta ela vai tender a retornar para o seu equilíbrio, né? E quanto maior for a nossa frequência natural, ou seja, eu posso aumentar minha frequência natural aumentando o meu K da mola, né? Então, se eu aumento o meu K da mola e solto essa molinha, ele vai tender a ter uma resposta mais contundente, né? Para retornar para o equilíbrio. Posso fazer o contrário, né? Mexendo também na massa, né? Fosse num sistema rotacional mexendo na inércia. E é dessa forma, né? Assim, a frequência natural é um parâmetro que está bastante relacionado à velocidade. Então a gente pode entender de uma certa forma, né? Ele está relacionado à minha contundência, né? Quão contundente o meu sistema vai tender a voltar para o meu equilíbrio. Quando a gente fala de amortecimento, né, também, então um sistema muito amortecido, tiro ele do sistema, do neutro, né, e solto, ele vai tender também a voltar de uma forma mais lenta. Né? Então, quando a gente analisa os sistemas de segunda ordem, né, são dois parâmetros muito importantes, porque a combinação deles vai me dizer como que o meu sistema vai responder. Né? Então, se ele vai ser um sistema muito lento, né, imagine que eu tenho um sistema massa-mola com um K de mola muito pequeno, ele vai me responder de uma forma bem lenta, né, quando eu tirar esse cara do neutro. Né? E quando a gente está falando de aeronaves, vale a mesma coisa. Né? Se eu tiver uma aeronave com a frequência natural muito baixa e eu sofrer uma perturbação, ele vai tender a voltar muito vagarosamente. Né? Então, imagina... Então, aqui, já fazendo o parênteses, quando a gente olha a CM-alfa, né? E aqui a nossa rigidez em arfagem equivalente, né? Então, quando a gente estava olhando o caso de uma aeronave, seria equivalendo aí a semi-alfa. Né? Então, imagina que eu saio aqui do equilíbrio, e a minha aeronave, por algum motivo, pode ser uma entrada de profundor, pode ser uma rajada, qualquer coisa que tire ele do equilíbrio, essa perturbação, né, me jogasse para um alfa menor. Né? Então, como eu tenho uma DCM de alfa, né, uma derivada negativa, se eu aumentasse o alfa, ele tenderia, se eu diminuísse o alfa, perdão, ele tenderia a aumentar o meu momento, né, e fazer um momento restaurador. Né? Então, voltando na CM-alfa e me jogando de novo no equilíbrio. Né? A mesma coisa acontece se eu aumentasse o alfa, né? Aumentei o alfa em relação ao meu equilíbrio, vim para a parte de baixo aqui do gráfico, vou ter uma CM-alfa negativa, né? Me jogando o meu equilíbrio que eu estava antes. Então, quando a gente fala de aeronaves, né, esse nosso K de mola, né, que é a minha CM-alfa, ele é bastante dependente aí do meu centro de gravidade em relação ao meu centro aerodinâmico, né, que é o centro onde essa curva aqui ficaria o ponto, né, em que se eu aplicasse, quando eu chegasse nele, eu não teria uma variação de CM por alfa. Então, o rendimento físico aqui é com um avião de baixa estabilidade, eu tendo a voltar muito vagarosamente. Então, o piloto, né, ele tem que compensar essa aeronave, se ele quiser voltar para a condição de equilíbrio, ativamente, né? Se já estiver instável. Né? Se não estiver estável, ele vai tender a ser muito lento. Isso acaba incomodando um pouco a pilotagem. Quando a gente fala de amortecimento, e aí a gente, fazendo um parênteses lá, constante de amortecimento, que é algo que depende da velocidade, eu estou passando bem rápido, né? Assim, depois, quem quiser com calma pode ir voltando nos slides, né? Porque como tem bastante material, eu queria reservar um tempo para as perguntas também. Então, quando a gente fala de amortecimento em arfagem, de amortecimento, né, no aeronave, longitudinalmente, o principal parâmetro que a gente tem é o CMQ, né? E essa contribuição, ela vem principalmente da cauda da aeronave. Né? Então, eu tenho, imagina que eu imprimo um momento aqui, né, uma velocidade angular.
Então, a minha cauda tende a descer, eu tenho um braço até a cauda. Isso me causa uma velocidade relativa aqui, então eu faço esse movimento positivo, né? Esse QL aqui. Então, dada a minha velocidade, eu tenho um delta alfa induzido na cauda da aeronave. Um delta alfa positivo, que tende, né, a amortecer esse meu movimento, né? Então, estou fazendo um movimento aqui de arfagem, eu tenho uma variação de carga aqui na minha empenagem devido a esse alfa induzido, que tende a frear esse movimento, né? Então, ele se opõe ao meu movimento de arfagem. Então, um parênteses aí, como se relaciona, né, de forma... certo. Bom, então, quando a gente faz esse rotacionamento aqui, né, com velocidade angular, então essa variação de carga me cria uma força que resiste ao movimento, né, de arfagem. Bom, então, como a gente viu, né, as equações, partindo lá da equação, né, quando a gente pega a equação segundo grau na sua forma padrão, né, e calcula as raízes desse polinômio, nada mais é do que b ao quadrado, né, mais ou menos raiz de delta sobre 2, né, isolando os termos aqui, só colocando menos 1 em evidência, para a gente poder transformar isso num número complexo e plotar isso num gráfico de complexo, né, então eixo real no eixo x, né, e eixo imaginário no eixo y. A gente pode reescrever isso dessa forma, né? Então a gente tem uma componente aqui desse sistema de segunda ordem, uma componente real aqui, né? O zeta ômega n, mais ou menos um j, né? O número imaginário j, e uma outra componente aqui que seria a componente imaginária, né? Que está ligada à frequência amortecida desse sistema. Então uma forma bem interessante gráfica, né, de ver esse comportamento do sistema, né, é você plotar essas raízes, né, nesse formato padrão, no plano complexo. E aí, quando a gente vai olhar quando a gente compara dois sistemas, né, então é até simples mostrar, né, que a gente tem uma frequência natural não amortecida que é constante em círculos, né, concêntricos aqui com o zero. À medida que eu vou me distanciando da origem, eu vou tendo frequências maiores, né? Então, como a gente viu, né, minha aeronave, no caso, um sistema massa-mola, ele vai tender a responder de uma forma mais contundente para buscar o equilíbrio, né, após uma perturbação. Por outro lado aqui, né, a gente partir dessas equações, né, a gente também consegue mostrar que eu tenho o meu amortecimento, né, do sistema, coeficiente de amortecimento, ele se propaga, né, de uma forma radial, né? Então, esses dois raios aqui, eu possuo um ISO constante de amortecimento. E à medida que eu vou caminhando nesse sentido aqui anti-horário, eu vou aumentando o amortecimento do meu sistema. Então, é uma forma gráfica em que a gente vai poder usar para comparar, né, condições de voo diferentes, né, checar se está fazendo sentido, né? Então, uma forma muito, muito boa de se analisar, uma forma gráfica, né, um comportamento esperado aí de um sistema de forma natural. Então, entrando aqui nos modos longitudinais, né, então a gente saiu do sistema massa-mola. Vamos ver um pouco aqui, né, os modos naturais quando a gente olha um sistema, uma aeronave, por exemplo. Então, se a gente plota, e aqui um parênteses, né, tem que ser uma aeronave com estabilidade estática positiva, né? A gente costuma ir considerando esses estados aqui, né, alfa, Q, velocidade, θ,
a gente vê que a gente tem 2 grupos, né? Então, como a gente tem 4 estados, então a gente vai ter 4 raízes, né? Então, numa aeronave estável, estaticamente estável, a gente vai ter um par de raízes aqui. Ele aparece aos pares, porque são números complexos, né? Está bastante afastado da raiz e logo ele tem alta frequência, né? Então, como ele tem alta frequência e período e frequência aí são o inverso, né? Então ele tem um período muito curto. Então, um movimento, né, da aeronave após uma perturbação, a gente vai ver ele, uma aeronave estável, né, ele sendo amortecido de uma forma rápida. E aqui mais perto da origem do sistema, a gente tem um outro modo que está ligado à velocidade θ. E quando eu falo tá ligado tanto experimentalmente, né? A gente vê isso aqui em voo, né? Que a fugoide está ligado à velocidade θ e o período curto está ligado a alfa e taxa de arfagem. Mas isso também aparece bem claro quando a gente parte das equações de movimento de uma aeronave e vai simplificando, vai separando as equações, né? Para separar esses modos. A gente também vê esse comportamento. Então, por isso que a gente tem um nome característico aí para esses modos, né? Então, de uma certa forma, uma aeronave estável vai ter uma alta frequência aqui, né? Então, a gente chama período curto, e um pouco mais amortecido quando a gente compara, né? Então, em relação à fugoide, né? Então, se a gente traça retas aqui nesse gráfico saindo da origem, a fugoide é bem pouco amortecida e o curto período é um cara mais amortecido. À medida que a gente mexe na estabilidade do sistema, né, a gente tem uma nova readequação desse sistema. Então, se eu partir de uma aeronave estável e for reduzindo a cauda dele, esses polos, né, que são essas raízes do polinômio característico, eles vão tender a correr nesse plano de forma que eu vou diminuir a minha frequência, né? Então, em geral, quando eu mexo no tamanho do meu estabilizador, né, eu corro geralmente nesse sentido. Então, diminuir a empenagem para buscar uma margem estática menor na minha aeronave, eu vou diminuir automaticamente a frequência. Então, a aeronave vai ser mais lenta para responder. Bom, então, entrando aqui no período curto, e aí eu vou comentar um pouco do período curto, porque ele é o modo principal da aeronave, né? Ele está bastante relacionado à resposta que você obtém depois que você faz uma manobra na aeronave, né? Então, sai de uma condição de equilíbrio, joga a aeronave para uma outra condição de equilíbrio, ele vai responder aí basicamente em relação ao curto período, né? Como a fugoide é um cara de dinâmica muito mais lenta, né? Um cara que afeta muito menos a controlabilidade do que período curto, né? Então, se a gente sair das equações diferenciais, né? Fazer o modelinho lá, diagrama de corpo livre da aeronave, considerar todos os sistemas, né? Considerar todas as forças, somatório de forças, momentos, e fazendo algumas simplificações, né? Similar ao que a gente fez, né, com a diferença que a gente tem bastante conversão de eixos aí, né? A gente acaba comentando isso numa próxima conversa. A gente consegue chegar também numa frequência natural do período e num coeficiente de amortecimento, de uma forma analítica, né, fazendo uma linearização dessas equações diferenciais. Então, com algumas premissas, né, que são resultado válido aí para pequenas perturbações em relação ao ponto de equilíbrio, né? Pequenos ângulos de ataque também. Aqui o efeito da tração está desconsiderado, né? Então, é um cara que talvez eu consiga aproximar bem numa fase de cruzeiro, mas numa fase de decolagem, talvez essas equações apresentem um pouco mais de divergência, né? Quando a gente olhar para o sistema completo aí, né? Sair realmente das equações e fazer uma linearização e achar essas raízes, né, para chegar nesses 2 parâmetros que representam a dinâmica da aeronave. Então, se a gente
numa análise rápida, né, olhar aqui para a frequência de curto período, o principal parâmetro que afeta aqui o curto período é a semi-alfa, né? Esse parâmetro é muito maior do que esse outro parâmetro aqui da esquerda. Então, como eu comentei, né, um pouco mais acima, a semi-alfa ela está muito mais relacionada aí ao curto período, né? Eu estou só fazendo um check aqui para ver se eu ainda estou ao vivo aqui. A gente teve alguns problemas. Bom, acho que está ok. Tá sim. O pessoal aqui da comissão também está acompanhando e se tiver algum problema, eles me falam e eu te aviso. Tá ok. Bom, então esse semi-alfa, né? M-alfa aqui, na verdade, já é toda a força, né? Esse cara, só passar um pouquinho aqui, mas esse M-alfa, né, é um cara que depende, então, da minha inércia em Y, né, que é a inércia, esse eixo aqui, né, o Y está alinhado com as asas, né, e também depende da minha semi-alfa, né, então eu posso trabalhar estabilidade de várias formas, e para configurações diferentes de aeronaves, eu vou ter respostas diferentes, dado um tamanho de empenagem, justamente por causa do YY, né? Então, se eu boto um motor aqui atrás na cauda, né? Então, tem uma massa pesada longe do centro, então esse cara vai aumentar essa minha inércia. Né? Por isso, quando a gente fala de fugir lá o mais rápido possível do volume de cauda, né? É porque o volume de cauda não vai levar em conta todos esses parâmetros, né? Que são bastante particulares aí de cada projeto. Então, só voltando um pouco aqui, né? Agora falando um pouquinho do amortecimento, o amortecimento ele é um cara que a principal contribuição aqui é o MQ, né? O MQ depende do CMQ e como a gente viu, né? O MQ aqui depende do CMQ também da inércia. É um cara que está bastante relacionado também à minha cauda, né, e ao braço, né? Então, se eu mexo no CG, né, necessariamente eu mexo nesse braço em que está me gerando aquele delta ângulo de ataque lá na empenagem. Além disso, ele também depende fortemente aqui do Z-alfa, né? Mas, uma forma principal, né, seria primeiro o MQ, depois Z-alfa. Todo esse modelamento ele tem diversos livros aí, tem no Roscan Airplane Flight Dynamics and Automatic Control, tem no Nelson também, né? Então depois vocês podem ir lá e pegar um pouco mais de detalhes. Então aqui no final tem um estudo de caso que eu comentei e aqui foi desde 2019, né? Eu sou um dos juízes aí da competição Aerodesign. E um dos primeiros relatórios que eu estava corrigindo, né, eu tive uma surpresa bem grande quando eu vi esse relatório dessa equipe, em que eles calcularam, né, a estabilidade dinâmica, chegaram a um valor de frequência natural muito baixa, e esse protótipo 1 aqui com a bolinha azul, e no decorrer do relatório, eu pensei, não, eles mexeram aí na estabilidade para tentar buscar uma frequência um pouco melhor. Não parecia, apesar de ter uma semi-alfa positiva, a frequência de curto período estava muito baixa, né? E quando eu li, eu pensei, né, pô, esse avião deve ser bastante ruim, né? E aí, o comentário do piloto, né, segundo o relatório, é voo com baixa estabilidade longitudinal. E aí eles iteraram aí no projeto, aumentaram um pouco do estabilizador horizontal, e aí já chegaram numa aeronave, né, que apresentou uma estabilidade longitudinal mais estável, segundo eles. Então, de uma forma bem rápida aí, né, quando eu vi essa frequência muito baixa, e aqui era a única informação que eu tinha no relatório, era a frequência nessa linha azul. Bom, só olhando aqui por inspeção, né, isso aqui é da 18785C para fase de cruzeiro, né, então foi a frequência natural que eu peguei para olhar. Então ele cai numa faixa aqui nível 2 e 3, né. Então, calculando aqui o NBNZ de alfa, analiticamente aí,
considerando aquelas premissas, né, de pequenos distúrbios, né, pequenos ângulos de ataque, a gente chega numa equação analítica, né, para essa relação dNz-d-alfa, que é bastante simples, né, e depende da minha CL-alfa, dCl-d-alfa da aeronave, assim como da carga alar. Então, calculando esse ponto, né, deu em torno de 10 aqui, e eu cheguei no ponto dele aqui, analisando sobre a luz dessa norma, né, era uma aeronave categoria 2 ou 3, né, então pareceu bastante coerente com o resultado, né, que o piloto comentou no pós-voo. A partir da modificação do projeto, né, eles elevaram aumentou um pouco a frequência natural dessa aeronave, e ela caiu no modo aqui dentro do nível 1, né, então bastante coerente também com o relato do piloto. Para comparar também, eu joguei aqui na Mil Handbook, né, um critério aí de CAP, né, que é o Control Anticipation Parameter, que de certa forma já está rebatido aqui nessas linhas, né, são ISOCAPs, está relacionado à aceleração em arfagem, né. E aqui, a diferença é que aqui eu tenho um amortecimento aqui do curto período, né, então o amortecimento eu não tinha dúvidas que estava numa faixa boa, né. Então, só de maneira gráfica mostrar para vocês aqui, né, como que foi a evolução dessa equipe, né? Então, foi uma equipe que buscou uma aeronave, né, uma qualidade de voo um pouco melhor e, aparentemente, né, esse critério aqui pegou bem. Então, só para deixar um pouco de confusão aí para vocês pensarem, né? Então, eu peguei esse gráfico aqui, que é a digital, né, essa chamada de digital, né, thumbprint aí de 1967. É um parâmetro que eu nunca tinha usado, né, nunca tinha visto em outros lugares a não ser em livros, né. Eu plotei o amortecimento e a frequência, né, para ver onde que esse cara caía, né. Então, primeiro o avião caiu aqui numa região bem ruim, né, então resposta muito lenta, né, muitas deflexões para manobrar, né. E aí, a hora que eu coloquei o outro ponto, né, que era o avião que ficou bom, né, ele também fica fora. Né. Então, eu quis mostrar esse último gráfico aqui, que é para vocês tomarem cuidado, né, com os critérios e, principalmente, fazer uma avaliação crítica, né, desses critérios. Né. Será que esse critério se aplica à minha aeronave? Né? Então, aparentemente, olhar só a frequência natural não amortecida por amortecimento, né? Aparentemente, esse critério aqui não é muito bom. Né? Esse aqui apareceu um pouco melhor, né? Mas é algo que cada equipe tem que ir desenvolvendo aí, usar dados históricos. Vou comentar aqui rapidinho no fechamento. Então, são algumas notas bem rápidas, né? O processo de desenvolvimento de uma aeronave ele deve ser iterativo, né? Então, isso aqui eu estou falando mais no escritório, né? Então, no papel, no computador, iterar e já ir para voo, né? Quando você já tiver uma certeza ali de que você pode obter bons resultados. Né? Uma dica aí, comece simples, né? Tem essas equações analíticas aí, qualquer equipe aí consegue chegar facilmente nelas. E a equipe que já usa algo mais avançado, né, uma linearização do modelo 6 graus de liberdade, por exemplo, para tirar isso, pode também usar essas equações lineares para fazer um cheque de sanidade. Né? Nossas continhas bem simples, a Giovana deve ter acompanhado aí no período que a gente trabalhou. É uma forma bem útil aí de você fazer um cheque bem rápido e saber se seu modelo tá legal. Né? Em relação ao curto período, essas coisas batem bem, né? Então, outro comentário é que a gente tem que avaliar todo o envelope, né? Vejo muita equipe aí avaliando um ponto, né? Assim, não consigo saber como minha aeronave se comporta de forma geral, né? Olhando só um ponto, né? Então, usem mais, né? Do envelope, né? Ninguém começa decolando aí no MTOW. Né? Como está a característica do seu avião sem carga? Né? Desenvolvam a própria métrica, né, de qualidade de voo, né?
E aqui ajuda bastante ter o histórico das aeronaves da própria equipe, né? Uma métrica aqui pode ser o Cooper Harper Rate, né? A nota aí do Cooper Harper. Outra coisa que ajuda é o uso de simulador aí, cobrindo diferentes estabilidades, podem ajudar vocês a checar se esses critérios se aplicam bem ao aerodesign. E aqui, como eu comentei, né, validem as referências e critérios utilizados, né? Comparem com o voo, né? Comentem o relatório, né? De forma bem geral aqui, né? Interpretem os dados, né? Comentem as decisões que vocês tomaram no projeto, premissas e os resultados obtidos, né? A gente vê que às vezes a equipe até calcula, mas ela não interpreta, ela não comenta as decisões, né? E não usa essa interpretação para realimentar o seu projeto, né? Então, fechem o loop, né? Como eu comentei, né? De forma iterativa, né? Então, já finalizando aqui, né? Então a análise de estabilidade, né? E aqui eu estou falando só para um aerodesign, estou simplificando alguns termos. Então ele depende de todos esses termos, né? Aerodinâmica, geometria, massa, CG, momentos de inércia, motor, velocidade, altitude de pressão, etc. Então, tomem cuidado com a qualidade das informações que vocês estão usando. Parâmetro, entendam como cada fator altera a estabilidade da aeronave, né? Então façam esses testes, comentem isso no relatório, né? Por que vocês estão escolhendo determinado tamanho de empenagem, né? De uma forma bem fácil, né? A gente cobra bastante na indústria, né? Que plotem os dados, né? Não tem uma forma melhor de você visualizar, né? Do que em forma de gráficos, né? Tabela, às vezes, ela esconde bastante ali a profundidade das informações, né? De uma forma geral, vou deixar essa pergunta aqui para encerrar e a gente iniciar as perguntas, né? É como ter uma aeronave mais competitiva, né? Utilizando as informações extraídas de uma análise de estabilidade e controle. Então, deixo essa pergunta aí para as equipes comentem nos seus relatórios, né? Como que elas estão usando estabilidade e controle, né? Bom, então agradeço a todo mundo aí pela atenção.